Muito bem, fã de esportes, de volta com linha de passe e hoje, infelizmente, tivemos mais um caso de racismo envolvendo Vinícius Júnior na vitória do Valência sobre o Real Madrid por 1-0. A coisa, como eu digo, em todos os momentos extrapolou. É que hoje, eu acho que foi para um outro nível e aí tem troca de farpas entre o Vinícius Júnior e a Federação Espanhola, La Liga. Um posicionamento de La Liga absolutamente lamentável e a gente vai reconstruir tudo aqui para você que acompanhou uma parte disso, que não sabe como começou, como é que tá. A gente vai fazer o seguinte. Nesse momento, a gente até abre uma exceção no Linha de Passe, que o programa é eminentemente de debates, mas a gente vai colocar um VT para você aí, da nossa transmissão, que é um VT com um aspecto cronológico, para você entender como as coisas se desenrolaram durante o jogo entre Valência e Real Madrid. Como foi o desenrolar dessa história do racismo em cima do Vinícius Júnior, que é muita coisa, tem muita coisa. E terminou com o brasileiro expulso, inclusive, tá? Então vamos aí, a narração do Rogério Volga, comentários do Fernando Campos. Vamos dar uma olhadinha. Esse é Tchouaméni. Dá uma esticada na bola para Vinícius Júnior. Vinícius, se levar para dentro da área, pode chegar com perigo. Aí o Vini toca para Benzema, antecipa o Senki. Aí Vini girou para cima do Fouquier, acompanha o zagueiro Comer. A bola vai para fora. O Vinícius Júnior fica olhando para o árbitro. O Comer apenas acompanhou ali o suíço. Está reclamando ali de uma falta, de uma jogada ali do Fouquier para cima dele. Ó. Olha aí. Ó. Depois o Comer é quem chega, né? Ele ficou reclamando por último de um empurrão do Comer ali, o Vini Malvadeza. Me pareceu lance de jogo ali para cima do Vinícius ou foi falta do Comer? Se ele tivesse que marcar alguma coisa, teria que marcar o pênalti ali, Fernando. Olha, lance de jogo, mas eu escutei mais uma vez gritos racistas da torcida, vindo da torcida do Valência. Isso é para o Vinícius Júnior. Inadmissível. Inadmissível. Tchouaméni traz a bola lá pelo lado do campo. Vinícius Júnior vai para cima da marcação. Vinícius tenta o cruzamento. Mais uma vez ele reclama. Mais uma vez ele vai para cima do árbitro. O árbitro manda esperar. Sinaliza ali que pode ter comunicação com ele ali da salinha do VAR. Vinícius olha ali para o De Burgos Bengoechea. Duas bolas em campo, gente. Que é isso, hein? Peraí, ó. Ó. Isso aí, ó. Que virou várzea. Duas bolas em campo. Aí não pode. O que é isso? Que loucura foi essa? E ele vem correndo aqui na beira do gramado. O que é, hein? O que o senhor vai fazer, hein, seu De Burgos Bengoechea? Ele tá dando um pique aqui na beira do gramado. O Vinícius está discutindo também com a torcida ali atrás. Torcida do Valência. E importante a gente frisar de novo, viu, Volga? Ele tá fazendo um sinal ali, ó, dizendo para alguém em relação ao público, em relação à torcida. Aí o Vinícius apontando, ó, dizendo, foi ele que jogou ali, ó. E eu acho que tem uma questão, Volga. Deu para escutar claramente a torcida do Valência, não todos, alguns do estádio, gritando mono para ele. Mais uma vez, infelizmente, atos racistas, gritos racistas que o Vinícius Júnior tem que conviver. E La Liga não faz nada. Ele fica exposto a isso, ao preconceito, aos atos racistas, gritos racistas. Isso tira, né, o Vinícius Júnior do sério, porque nada é feito, é uma impunidade eterna. Ele está apontando ali para a torcida, tem algo acontecendo. Bom, ele tá apontando ali, ó. Apontando o torcedor, chamando o árbitro para ver. O árbitro pediu pro locutor do estádio para falar alguma coisa. O policiamento agora entrando em ação. Tenta acalmar o Vinícius Júnior. É que o Vinícius, na verdade, também, ele é um ser humano, né? A gente tem que tentar compreender. O Vinícius já tá de saco cheio de tudo que tá acontecendo, né? É xingamento, é gente botando o boneco do Vinícius Júnior nas ruas. E se ele viu alguém xingando ele e se viu o jogador, o torcedor botando a bola para dentro do campo, ele estava apontando lá o Vinícius para a torcida. Jogo difícil para o De Burgos Bengoechea. Mais uma vez ele corre aqui na beira do gramado. Agora há pouco ele chegou, pediu para o locutor avisar. E lá vem ele de novo, ó. E agora o Ancelotti chama o Vinícius Júnior para conversar com o Vinícius Júnior. Quase 30 minutos do segundo tempo. A voz do Ancelotti para acalmar o Vinícius. E a torcida volta a gritar de novo, hein, Fernando? Tá gritando de novo, gritos racistas. A gente acabou de escutar no Mestalha, gritando mono, 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 mono. E nada é feito. Passa a semana
dentro do Campeonato Espanhol, e o Vinícius Júnior exposto a isso. É um desgaste absurdo, é revoltante, é um escárnio que a gente está vendo. Infelizmente, a gente tendo que contar isso aqui. E a torcida fazendo festa, normalizando o absurdo. Até quando o Vinícius Júnior vai precisar sofrer com algo que a gente tem que contar aqui toda semana, vô? Este es un anuncio de seguridad importante por el comportamiento de ciertos espectadores que están entorpeciendo el juego. El árbitro ha comunicado la posible interrupción del partido. Bom, No se tolerará los insultos ni el racismo a los estadios de fútbol. aí, ó, Estén seguros. tá falando exatamente isso. Se os insultos continuarem, a partida vai ser interrompida. Foi isso que falou o locutor do estádio ali. Se os insultos raciais, se o xingamento que vem das arquibancadas para o Vinícius Júnior, pelo que o locutor do estádio acabou falando agora há pouco, o jogo vai ser interrompido no estádio Mestalha. O Ancelotti chama o Vinícius Júnior para acalmar, né? Porque nesse momento também tem que dar uma tranquilizada. E vamos lá, tomara que o jogo termine, né? Que a bola volte a rolar. Que aquele grupo ali atrás também se comporte nessa reta final do jogo. Mas tá difícil, hein? 35ª rodada do Campeonato Espanhol. Aí o Toni Kroos se preparando ali para cobrar falta. Opa, confusão ali, hein? Mamardashvili sendo tirado ali do bolo da confusão. O tempo fecha. Jogo difícil, nervoso, ofensas racistas. Tudo tá acontecendo nesse jogo no Mestalha. A câmera aberta, o Mamardashvili estava ali no centro da confusão. O assistente relata absolutamente tudo. Agora o assistente entra no campo de jogo para falar para o De Burgos Bengoechea. E vamos ver o que vai acontecer, né? A geradora vai mostrar o que aconteceu, porque eles estavam mostrando o replay do lance. Ele está dando cartão ali. Não sei se esse cartão é para o Mamardashvili. Vamos esperar a confirmação, exatamente o cartão para o Mamardashvili, né? Porque quando a imagem voltou, só apareceu o pessoal tirando o Mamardashvili do centro ali da confusão. E mais um amarelo está dando aí o De Burgos Bengoechea. Ele está dando mais um amarelo ali. Esperar para ver a confirmação de quem foi esse amarelo. Com o Rüdiger. E aí tem o braço do Vinícius Júnior no rosto do jogador do Valência, né? Toda essa confusão está sendo analisada na cabine do VAR. E o De Burgos Bengoechea, ó, aí é Isso aí que a La Liga vai fazer. exatamente, ó, é o Hugo Duro que está na jogada ali, né? Vai expulsar o Vinícius Júnior, depois do Vinícius Júnior de novo ter sofrido com gritos racistas, está completamente fora de si, com razão, está revoltado, já saiu completamente do jogo, ele está estressado, La Liga não faz nada e como prêmio provavelmente vai ser expulso. Ele de fato merece a expulsão se a gente for analisar friamente o lance, porque ele agride por ali. Mas a punição vai ser para quem sofreu o racismo. Vamos ver se a La Liga vai fazer alguma coisa contra os racistas, né? Que a gente não está vendo isso acontecer. Bom, ele sinaliza ali que ele foi lá no monitor. Vamos ver o que vai fazer o Bengoechea. O Militão ali perto dele, ele tira o amarelo e vai dar o vermelho para o Vinícius Júnior. E o Vinícius está dizendo, seu juiz, eu fui chamado de macaco ali o jogo praticamente boa parte do segundo tempo pela torcida do Valência. É inacreditável, assim, é triste o que a gente está vendo. É triste a imagem que a gente está vendo. Era para a gente estar falando sobre esporte, a gente está contando aqui mais uma vez um caso de racismo contra o Vinícius Júnior, que naturalmente está completamente estressado, tiraram o Vinícius Júnior do jogo, começaram a gritar mono, 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 chamá-lo de macaco. Nada foi feito por parte de La Liga. Ele está estressado, acaba, né, se envolvendo em uma confusão e ele que é expulso. Vamos ver se La Liga, se o Javier Tebas, né, se alguém vai fazer alguma coisa, se o Real Madrid, como o maior clube do mundo, vai fazer alguma coisa a respeito disso que a gente está vendo. O racismo é covarde, o racista é covarde, ele é atroz, ele é cruel, ele é desumano. E o cúmplice do racismo é tudo isso também. Há uma cumplicidade com esse racismo contra o Vinícius Júnior na Espanha. E é duro ver que absolutamente nada foi feito. A gente vai colocar aqui posicionamento de La Liga, no Twitter, enfim.
E uma coisa é mais vergonhosa do que a outra. Quem está apontando o dedo para o Vinícius Júnior, fala, não, mas ele também não podia fazer isso que ele fez. Não foi só o jogo, bastava o jogo de hoje. Você não acha que o que aconteceu hoje já bastava? Mas não. Foi contra o Mallorca, foi contra o Atlético de Madrid, foi o episódio do boneco do Vinícius Júnior aparecer enforcado lá. Uma coisa que nos remete a momentos assim. Eu ia até falar que o mundo andou para trás. Eu não sei se o mundo andou para trás, não. Acho que o racismo continua aí, de alguma forma, embaixo do tapete em alguns lugares. Mas tá aí, tá forte, tá forte. Essa é a comprovação. Não é que o mundo andou para trás. Talvez ele nunca tenha andado para frente nesse aspecto. Porque ainda é muito forte. Ainda é muito forte. E é dolorido. É doído de ver esse tipo de coisa. E realmente o que aconteceu hoje bastava. Mas olha só o quanto esse menino está aturando, sofrendo, é de uma resiliência, é de uma perseverança. Eu já falei aqui, só a resposta dentro de campo já não basta mais, porque tem momentos, não, vou responder dentro de campo e calar todo mundo. Não. Não é mais o campo que tem que responder com relação a isso, não. A gente tem o posicionamento do Vinícius Júnior, inclusive, no Instagram, e eu vou abrir aqui para os companheiros também debaterem, conversarem. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha o que disse o Vinícius Júnior, porque está chegando no limite, né? Não foi a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira. O racismo é o normal em La Liga. Ele tem razão, hein? A competição acha normal, a federação também, e os adversários incentivam. Lamento muito. O campeonato que já foi de Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano e Messi, hoje é dos racistas. Uma nação linda que me acolheu e que amo, mas que aceitou exportar a imagem para o mundo de um país racista. Lamento pelos espanhóis que não concordam, mas hoje no Brasil a Espanha é conhecida como um país de racistas. É verdade. E infelizmente, por tudo o que acontece a cada semana, não tenho como defender. Eu concordo, mas eu sou forte e vou até o fim contra os racistas. Preste atenção nesse trecho no fim. Mesmo que longe daqui. Olha o que o presidente da Liga falou, o senhor Javier Tebas, num dos depoimentos mais ridículos, um dos maiores... O Fernando Donan falou sobre escárnio, né? Este depoimento é um escárnio de quem comanda a La Liga. É a cumplicidade com o racismo. Já que aqueles que deveriam não te explicam o que é La Liga, o que a La Liga pode fazer nos casos de racismo, tentamos nós explicarmos, mas você não se apresentou em nenhuma das datas acordadas que você mesmo solicitou. Antes de criticar e injuriar La Liga, é necessário se informar adequadamente, Vinícius Júnior. Então, assim, o André falou sobre isso no começo do programa, né? Foi lá puxar a orelha do Vinícius Júnior depois de tudo que aconteceu hoje. E aí vem a resposta do Vinícius Júnior. Mais uma vez, em vez de criticar racistas, o presidente da La Liga aparece nas redes sociais para me atacar. Por mais que você fale e finja não ler, a imagem do seu campeonato está abalada. Veja as respostas dos seus posts e tenha uma surpresa. É de uma personalidade, hein? Omitir-se só faz com que você se iguale a racistas. Não sou seu amigo para conversar sobre racismo. Quero ações e punições. # não me comove. Simplesmente espetacular o posicionamento do Vinícius Júnior. André? Sim, o posicionamento dele desde a época do Bailavini, e já faz meses, hein? Antes da Copa do Mundo. Até serviu, naquele momento, né, vésperas de um clássico com o Atlético de Madrid, para que vários jogadores de futebol brasileiros, estrangeiros, que jogam na Espanha, que atuam fora, se unissem a ele, mandassem mensagens, como o Mbappé fez hoje. O Mbappé escreveu, estamos com você e tudo mais e tal. Agora, a hashtag não resolveu o problema, não serviu nem para aliviar o problema. E o que se faz ou o que não se faz de maneira estrutural no futebol espanhol é a origem disso tudo. E hoje foi uma ocasião clássica para que a coisa fosse tratada de maneira exemplar e estabelecesse de uma maneira cristalina quem está do lado certo e quem está do lado errado desse problema. Então, a Liga não faz absolutamente nada. Se alguém imaginasse que fará nesse caso, ou algum dia fará alguma providência, o tweet do seu comandante, do seu executivo, é a prova aprovada. O senhor Javier Tebas tratou o Vinícius Júnior como um moleque, como um menino insolente.
que está falando bobagem em mídia social. Recebeu uma resposta bem à altura, que deve ser aplaudida pela coragem de se posicionar e pela coragem de rebater alguém que é uma autoridade do futebol na Espanha, mas que evidentemente não está interessada em resolver esse problema. Mas eu dizia, a ocasião era uma ocasião clássica. Por quê? Porque o que diz a FIFA, o que diz a UEFA, o que dizem as entidades a respeito desse tipo de situação? Por enquanto, nada. Não. De maneira teórica sobre como fazer. Qual é o protocolo? Jogo paralisado. Existem 3 etapas. O árbitro para, depois o sistema de som avisa e, se continuar, o jogo é paralisado. Hoje era uma situação absolutamente evidente, porque dá para ouvir. Não é uma pessoa, não são 10. É um estádio. E aí também não é o estádio inteiro. Mas é boa parte. É um número suficiente de pessoas para dizer que houve uma manifestação pública racista contra o Vinícius Júnior. Mono, não há dúvida. Não há questão de interpretação, de tradução, nada disso. Hoje, esse jogo não tinha que ter continuado. E aí, eu preciso dizer, minha opinião pessoal, o Real Madrid faz pouco ou nada para proteger o Vinícius. Concordo com você, tá certíssimo. E os companheiros do Vinícius também. Porque, isso eu venho dizendo há bastante tempo, eu vou repetir aqui, não é um argumento justo. Porque não são os jogadores de futebol, mundo afora, que têm que resolver isso. Mas sem uma atitude deles, eu não creio que a situação vai ser resolvida. Então, hoje, os companheiros do Vinícius Júnior, que estavam em campo e que estavam no banco, deveriam ter se retirado do gramado. E acabou. No dia em que um clube, e ainda mais um clube como o Real Madrid... O clube, né? Ocasião perfeita, por uma circunstância que não tem nada a ver. O campeonato está decidido, o Real Madrid não deveria ter preocupação competitiva com esse jogo. Porque nada disso é tão importante quanto o que nós estamos discutindo. Mas alguém fala assim, não, os pontos, o WO e tal. Hoje era para o time do Real Madrid sair do gramado, ir para o vestiário, não voltar mais, estabelecer-se do lado certo da história, apoiar o seu jogador e dar um exemplo que o mundo inteiro saberia, que o mundo inteiro conheceria e que boa parte do mundo aplaudiria. Infelizmente, isso não aconteceu e nós vamos lidar, acho que nos próximos dias, com essa situação claríssima. Não há dúvida, não há interpretações. O VAR não mostra que o Vinícius também foi agredido. Sim. Isso até elementos para a gente achar, escuta, alguém dirigiu isso aí para levar à expulsão dele, para que o ofendido, a vítima do racismo, ser expulsa de campo, quando na verdade o time dele deveria ter saído antes e dado o exemplo para o mundo inteiro. Muito me surpreende que esse rapaz tenha aguentado até hoje. O tempo que isso está acontecendo, né, no trabalho dele, do dia a dia. Hoje o que aconteceu foi um caso explícito de racismo coletivo. Não foi o estádio inteiro, mas é coletivo. O racismo já é chocante quando é de uma pessoa para outra. Agora, eu acho que é o caso mais explícito que nós tivemos até agora no futebol, dentro dessa sequência que o André colocou, né? O árbitro interromper, o alto-falante avisar. É um caso explícito de racismo coletivo e perdeu-se uma oportunidade. Claro que a gente sabe até pelas ideias do presidente da La Liga, né? E talvez ele não tenha tanto interesse assim em debelar o racismo, mas ficou muito claro que se perdeu uma oportunidade. Hoje foi uma oportunidade de ouro. Em vez de chamar o rapaz de moleque, devia fazer um meia-culpa sobre isso. Agora, é grande parte de um país, é grande parte do mundo, na verdade, basta a gente ir agora em redes sociais aí, o Vini até falou pro Tebas ir às redes sociais dele, que ele ia ver muita coisa, mas infelizmente vai ver muita coisa a favor também. Infelizmente. Esse é o ponto. Acho que assim, a reincidência de episódios do gênero na Espanha, infelizmente, faz com que a gente repita muito, né, as argumentações e a revolta que a gente sente diante de um episódio como esse. Mas hoje acho que teve muita coisa diferente. Teve muita coisa a mais. Algumas coisas positivas a mais. Sim. E eu estou me referindo, evidentemente, às reações. E acho que, para começar, talvez a principal delas, a reação do Carlo Ancelotti, uma entrevista muito pesada de um cara que está na Espanha há muito tempo, ou melhor, que já trabalhou muitos e muitos anos na Espanha e que disse, não vai acontecer nada porque a Liga Espanhola não faz nada em relação a isso.
um cara que se recusou a falar sobre futebol. Ele falou, não vou falar mais nada sobre futebol, porque isso que a gente viu hoje é só o que importa, é disso que a gente precisa falar. A reação do Vinícius, perfeita, né? E acho que a mais contundente de todas, desde que tudo começou a acontecer. Ele nunca foi tão forte, ele nunca foi tão pesado na manifestação depois de tantos episódios de racismo que ele sofreu. Eu torço sinceramente, sei que isso não é simples, mas eu torço sinceramente para que ele chegue o final dessa temporada e diga, eu quero jogar na Inglaterra, eu quero ir embora da Espanha. Não dá para continuar atuando no futebol espanhol. Claro que o principal prejudicado disso tudo seria o Real Madrid. Mas como disse o André, o Real Madrid praticamente não faz nada, praticamente não fez nada. E a gente pode até discutir, os jogadores deveriam fazer, o Ancelotti deveria ter feito antes, mas quando a própria instituição, quando o próprio clube não faz absolutamente nada, até mesmo para que os seus funcionários se sintam protegidos e se sintam defendendo a causa que eles julgam justa defender com o apoio do seu clube, evidentemente o clube também tem a responsabilidade. O Javier Tebas não precisa dizer muito. Basta ver as ideias desse cara para a vida, as ideias desse cara para o mundo, o que ele pensa sobre o ser humano, sobre as pessoas. Esse é o presidente da Liga Espanhola. Essa liga que vive talvez a maior crise institucional da sua história, porque é uma liga que a gente até esquece, e tem que esquecer mesmo, ou tem que deixar em segundo plano, o caso Negreira, né? O caso da corrupção de arbitragem, das investigações a respeito de corrupção na arbitragem, de interesses escusos de um time ou de outro, e aí o Real Madrid ficou brigando. Ali o Real Madrid entrou com tudo. Foi. Para discutir ali o caso Negreira e a culpa ou não do Barcelona, ele entrou com tudo. Na questão do Vinícius, ele não entrou. Então, assim, eu adoraria que realmente, chegando no final da temporada, o Vinícius Júnior dissesse, não dá, eu não tenho condição. Eu fiz de tudo para jogar aqui, eu fiz de tudo para jogar nessa liga, mas não tenho condição. E eu vou embora. E vai para a Premier League. Porque é diferente sim, tá? Porque não adianta dizer que é tudo igual em todas as ligas da Europa. Infelizmente, a gente tem realmente muitas ligas em que acontecem coisas parecidas com o que a gente tem visto com Vinícius na Espanha. Mas o ponto que chegou especificamente com Vinícius Júnior e especificamente no futebol espanhol, sinceramente, da reincidência, eu não me lembro de ter visto. E só mais uma coisinha, que é uma coisa nova também que aconteceu, é isso que o André citou. A edição do VAR para culpar o Vinícius. Cara, porque eu concordo plenamente com o comentário do Donan, do Fernando Campos no jogo, quando ele diz, bom, do ponto de vista... Tecnicamente ele acertou. Só que assim, o que acontece antes... A gravata. O Vinícius tá tomando uma gravata durante mais de 10 segundos, aquilo ali foi cortado pelo VAR. Isso. Então assim, mais uma coisa, o árbitro não citou o episódio de racismo na súmula. Aí... Para quem diz que falar até... Exatamente. Porque tem um monte de gente aqui dizendo, né, diante das entrevistas aí mais fortes do Ancelotti, da própria manifestação do Vinícius, falar até papagaio fala. Sim, papagaio fala, mas papagaio fala, meu querido, e não tem consequência nenhuma quando o papagaio falar. Na hora que um técnico do tamanho do Carlo Ancelotti fala o que falou, evidentemente isso tem consequência. Evidentemente, isso repercute do jeito que está repercutindo. E é por causa dessa repercussão que o árbitro se sentiu obrigado a mudar o relatório sobre o jogo, a súmula do jogo, fez o adendo e mentiu. Porque mentiu ainda. Ele disse que uma pessoa ofendeu o Vinícius quando a gente ouviu em vários momentos do jogo, aliás, tem um vídeo incrível de dentro da torcida, um torcedor do Valência orgulhoso, pelo jeito, filmando todos os seus companheiros ao grito de mono, mono, mono. Então, assim, mesmo tendo mudado a súmula, mudada por pressão, pela repercussão das declarações do Ancelotti, do Vinícius, mesmo tendo mudado, o árbitro ainda mentiu porque não escreveu o que de fato aconteceu no estádio. O caso de racismo virou um adendo na súmula. E só para complementar, porque tem o pessoal ali atrás do gol, que claramente o Vinícius identifica, ele tenta apontar e é ignorado, mais uma vez. Tem esse vídeo, se eu não me engano, do anel superior, né? Isso, do anel superior. E tem agora um outro vídeo também, já em rede social, e é fácil a gente ter acesso,
o momento que o ônibus do Real Madrid chega lá de fora do estádio, todo mundo gritando mono, mono, mono. Então, assim, está institucionalizado. Está institucionalizado. Não me venha com um papo de que caso isolado, uma coisa típica. E o que aconteceu hoje para mim é que você não muda uma cultura, porque muito que se fala, porque como o caso é tratado na Espanha. Talvez aqui, com todos os problemas, a gente esteja num degrauzinho a mais de debate, menos tolerante com esse tipo de idiotice, a gente pode falar assim, que é o racismo. Mas acho que você não muda essa cultura sem uma ruptura. Você não vai mudar uma nota, você não vai mudar com uma entrevista do Vinícius na zona mista. Então, e eu acho que é um momento de ruptura. E acho que hoje pode acabar sendo ali, vamos riscar o chão. Porque ainda que não tenha sido parado o jogo, ninguém tenha se retirado, há uma reação muito forte. Porque além dessa edição do VAR, que eu acho que ela é criminosa, tanto quanto o racismo, que ela induz para apontar, para dizer que o culpado de tudo é o Vini. O Vini é tratado como culpado, como na verdade ele é a grande vítima há muito tempo. E hoje institucionalizou-se que La Liga não gosta de Vinícius. Vinícius não é bem visto em La Liga. Isso. O racismo Sim. contra o Vinícius para a La Liga é nada, é menor. O importante é a agenda e se alguma agenda... Você está arranjando filigrana para dizer que em algum momento o Vinícius não é bem-vindo em La Liga. Hoje foi institucionalizado isso através do post da figura que o Jean já citou, quem é a figura do Escatológico. Então, assim, hoje está institucionalizado. La Liga, se precisar, vai até o fim para prejudicar o Vinícius. Então, acho que agora o chão vai ser riscado. Vinícius hoje subiu o tom muito bem, subiu o tom. Vinícius hoje abriu guerra, e que bom que abriu guerra. E é um momento de ruptura. Porque você não vai mudar isso com nota oficial, tô com o Vinícius. E se ele vai embora, se ele vai embora, que vai embora. E a coisa começou a crescer, porque hoje você passou a ter... É importante, parece que não, mas quando sai o Mbappé sem ser provocado por decisão dele e vai, jogadores já começam também, outras figuras. E aí entra o que o Real Madrid Rio Ferdinand, inclusive, incitou tantos jogadores a se manifestar, entre eles o Mbappé, o Neymar. André, falou, o principal prejudicado vai ser o Real Madrid. Que seja, porque se omitiu durante muito tempo. Exato, porque perdeu, tempo. Que pague por isso também. Muitas oportunidades foram perdidas. A maior de todas foi pelo Real Madrid. Exato. Que tinha que ter abandonado o estádio hoje, entrado no ônibus e ido embora. A gente está falando do Real, André. O Real tem tamanho para essa ruptura. Tem tamanho para arrumar a confusão que seja. Né? Ele tem tamanho. E tem, aí, em mídia social, é triste, né, a gente falar que nesse tipo de situação acaba se transformando num repositório de detritos e coisas mal cheirosas, ainda bem que o celular não fede. Tem gente dizendo, mas o comportamento dele também aumenta o problema, o comportamento dele em campo também instiga, porque ele vai de estádio para estádio. Isso foi no Mestalla hoje, mas nos estádios espanhóis é assim, tem sido assim. Coletivamente falando, talvez não com tanta força a ponto de se ouvir tão claramente que tinha muita gente gritando mono, mas ele tem sido vítima desse tipo de manifestação que é criminosa em diversos estádios, invariavelmente quando o Real Madrid, óbvio, é visitante. Então tem gente dizendo, mas antes dele isso não acontecia. O Daniel Alves, que está preso, acusado de estupro na Espanha. Então, não estou citando o Daniel Alves como um bom exemplo. Jogaram uma banana para ele pegou a banana e comeu quando jogava no Barcelona. O Eto'o, muito anterior, foi vítima de um caso parecido e esse jogo foi interrompido. Então, assim, não é que o Vinícius contribui para esse clima. Ele a maior vítima desse clima. Acho que é importante isso que você está dizendo, porque assim, o que talvez tenha acontecido é que houve uma retroalimentação ali desses episódios com o Vinícius, inclusive pela própria maneira como a sociedade espanhola e a imprensa esportiva espanhola tratou os casos. Quer dizer, a gente pega o famoso vídeo do Chiringuito lá. Isso. Cara, aquilo ali é um absurdo. E óbvio que no momento em que aquilo se torna um vídeo tantas vezes visualizado e tal, é claro que toda vez que o Vinícius entrar em campo, os episódios racistas em relação ao Vinícius serão os primeiros lembrados pelos torcedores predispostos de alguma maneira a agir daquele jeito. Então, se acontece mais com o Vinícius, não é porque ele tem mais culpa ou menos culpa. Acontece mais porque, inclusive, se divulgou na própria imprensa espanhola esportiva, se divulgou como se o Vinícius tivesse culpa do que estava acontecendo. Então, é importante a gente destacar isso. Quando a gente fala que hoje a temperatura subiu, André, para te passar, hoje todo mundo sai do armário, né? Hoje todo mundo sai do armário, porque ali, mas algo isolado, Chiringuito, não. Inúmeras figuras notáveis, porque é isso, é o tal do formar opinião. O que é o formar opinião? O que é influenciar?
O cara lá, o Boçal lá, Liga TV, e falou, pô, o cara tá achando mesmo que eu, então deve estar no caminho certo. Essas pessoas hoje saíram... Sim, perdeu-se o constrangimento. Exatamente, não há mais desse tipo constrangimento. Nenhum. Porque institucionalizou-se. O dirigente máximo de La Liga oficializou, institucionalizou que Vinícius não é bem-vindo ali. Tudo. Tá fácil ficar do lado dos idiotas nesse caso ali. Racismo e Então, a assim, xenofobia. subindo. Né? É xenofobia, porque é um brasileiro. Claro, sul-americano, então, claro. Astro do Real Madrid. Aí se junta tudo, né? Agora, é claro que tem vários interesses, tem interesses comerciais, profissionais. Ele está buscando o sonho dele. Ele foi muito rápido aqui do futebol brasileiro para o ápice, para o auge, né? Para a elite da elite, que é jogar no Real Madrid, é evidente. E, assim, é uma situação absolutamente privilegiada em todos os sentidos, e ele tem que considerar isso com as pessoas que tomam decisões junto com ele sobre a sua carreira. Mas no episódio do boneco enforcado na ponte, ali, se ele já fala, eu vou embora daqui, porque isso não tem cabimento, não dá para aceitar uma coisa... A polícia investigou, os responsáveis foram identificados, estão sendo punidos, se não me engano, fizeram um trabalho de investigação correto, ok, mas chegaram a ponto de fazer isso. Isso, ele. estão muito à vontade para agir desse jeito, né? É muito fácil. E acho que assim, só assim... Vai lá, só para a gente ouvir o presidente Lula, que inclusive se posicionou. Tá. Ainda que a gente tenha, ainda que ele tivesse qualquer responsabilidade no que acontece, evidentemente não estou nem me referindo ao racismo, nas outras coisas, nos outros episódios, jamais a primeira manifestação do presidente da Liga Espanhola... Depois de tudo que aconteceu, jamais a primeira manifestação vai ser contra o jogador, vai ser contra a vítima. Mesmo que ele tivesse razão, mesmo que fosse um ponto válido, e claramente não é, porque a resposta do Vinícius é muito boa, como diz, eu não sou seu amigo para ficar conversando de racismo. Meu filho, haja, né? Faça alguma coisa e não fica me chamando para conversar, porque eu não quero conversar. Resolva. Então, porque não é com ele, o racismo não é só com o Vinícius, o racismo é um problema do futebol espanhol e o presidente da Liga tem que fazer algo para acabar com isso. Então, assim, mesmo que fosse um problema o Vinícius não ter ido às tais reuniões, e repito, isso não é um problema individual, então não é um problema ele não ir às tais reuniões, se ele não quer ir por um motivo ou por outro, mesmo que isso fosse verdade, jamais, depois de tudo que a gente viu hoje no estádio do Valência, a primeira manifestação do presidente da Liga Espanhola, depois de tudo que a gente viu, foi atacar o Vinícius. Realmente diz muito sobre quem é esse cara. A gente tem um trecho aí, o presidente Lula se solidarizou com o Vinícius Júnior. Vamos ouvir. Bem, primeiro, eu queria começar a entrevista fazendo um gesto de solidariedade a um jogador brasileiro, jovem, negro, que joga no Real Madrid, que ontem, num jogo no estádio do Valência, ele foi fortemente atacado, sendo chamado de macaco. Ou seja, não é possível que quase no meio do século XXI a gente tenha o preconceito racial ganhando força em vários...